Subscreva o canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes de começarmos, prepare-se. O que se passa dentro do FC Porto neste momento vai mudar tudo o que pensava sobre o clube. Há movimentações, decisões e segredos que parecem saídos diretamente dos bastidores mais fechados do Dragão, e aquilo que vou revelar pode alterar completamente o futuro dos azuis e brancos. Há figura-chave a tomar decisões, há acordos silenciosos a serem negociados e há jogadores cujo destino parecia certo, mas que agora pode dar uma reviravolta total. O FC Porto que todos conhecem está a enfrentar um momento decisivo e, pelo que conseguimos apurar junto de fontes internas, alguns episódios recentes podem significar uma mudança radical no plantel, na estratégia e até no poder dentro do clube. Comecemos por Rodrigo Mora. O jovem médio ofensivo tem sido o centro de atenção de clubes de grande dimensão no estrangeiro, e a história recente envolvendo o Al-Ahly revelou nuances que poucos conhecem. Oficialmente, sabemos que os sauditas não foram além de 50 milhões de euros e que o FC Porto manteve a posição firme de não vender o jogador por menos de 70 milhões. Mas o que não foi tornado público é que houve contactos informais, conversas privadas e propostas camufladas que chegaram aos ouvidos de André Vilas-Boas. Fontes internas confirmam que houve uma pressão enorme para que Mora fosse vendido, não só pelo valor, mas também para abrir espaço no plantel para reforços de perfil mais experiente. Mas o que se passou nos bastidores foi algo que deixou os responsáveis do Dragão a reconsiderar toda a política de contratações e saídas. Houve negociações a portas fechadas que chegaram mesmo a discutir uma saída temporária, uma espécie de empréstimo com cláusula obrigatória de compra, mas que nunca foi tornado público. A recusa do passe, o organismo saudita de monitorização de transferências, em subir a proposta, acabou por ser decisiva, mas a forma como Mora se manteve no clube tem mais nuances do que aparenta. O que impressiona é a rapidez com que Francesco Farioli conseguiu integrar Mora no 11 titular. Depois de um início de época irregular, o médio português mostrou ser a peça que pode desequilibrar qualquer jogo. A vitória contra o Sporting, no último clássico, não foi apenas uma questão de desempenho em campo. Fontes confidenciais revelam que houve reuniões internas intensas, onde se discutiu a utilização estratégica de Mora como núcleo central do meio-campo, não apenas como jogador, mas como elemento que influencia todo o sistema tático do Dragão. É impressionante como, num espaço de dias, o jovem jogador passou de suplente ocasional a peça fundamental, numa estratégia que parece ter sido orquestrada para enviar uma mensagem clara a todos os clubes interessados. Vender Mora não é uma opção. Mas a história não termina aqui. Outras movimentações dentro do clube sugerem que esta decisão sobre Mora está ligada a planos mais amplos de reestruturação do plantel. André Vilas-Boas tem sido uma figura central nesta narrativa, mas não está sozinho. Nos últimos meses, dentro do FC Porto, têm surgido sinais de uma mudança subtil na hierarquia interna. Treinadores adjuntos, olheiros e até membros do departamento de scouting têm participado em reuniões confidenciais, onde se discutem valores de mercado, prioridades de renovação e possíveis reforços estratégicos para a próxima temporada. Há quem afirme que este ambiente de planeamento secreto visa criar uma vantagem competitiva, garantindo que o FC Porto mantenha jovens talentos e simultaneamente atraia nomes capazes de elevar o clube a outro nível. E neste contexto, Mora surge como peça-chave. Mas há ainda outra camada neste enredo. Sabemos que jogadores como Fábio Cardoso e Marco Grujic saíram recentemente do Dragão, mas estas transferências foram apenas a ponta de um processo muito mais complexo. De acordo com informações de fontes internas que pedem anonimato, existiram conversas sobre possíveis saídas que foram interrompidas no último momento por decisões estratégicas de André Vilas-Boas. A lógica é clara. Manter determinados jogadores é essencial para não desestabilizar o clube, mas a forma como isso é feito, muitas vezes, passa longe do conhecimento público. Isto levanta questões profundas sobre o que se passa de facto nos bastidores do FC Porto. Até que ponto decisões financeiras, interesses externos e planos de futuro se cruzam com aquilo que vemos dentro do relvado? O mais surpreendente é a gestão da pressão externa. Os adeptos do Dragão estão atentos e vigilantes, e a comunicação oficial muitas vezes não revela todo o contexto. Fontes do clube relatam que, em várias ocasiões, o departamento de comunicação teve de gerir notícias sensíveis para proteger os interesses do plantel e manter a estabilidade emocional do grupo. E isto inclui negociações com agentes, contactos informais com clubes estrangeiros e discussões sobre valores de mercado que, se divulgadas, poderiam causar impacto direto no desempenho dos jogadores. Neste cenário, Mora tornou-se mais do que um jogador. É um símbolo da capacidade do FC Porto de resistir a pressões externas e de manter talentos estratégicos, mesmo quando o mercado parece ditar o contrário. Há também indícios de que esta situação com Mora está a servir como teste interno. Francesco Farioli e André Vilas-Boas parecem estar a avaliar não apenas o potencial do jogador, mas também a capacidade da estrutura portista em lidar com situações complexas de mercado, manter o equilíbrio do plantel e, ao mesmo tempo, reforçar a competitividade interna. Esta abordagem revela uma visão estratégica que vai muito além do imediato, com implicações para a próxima janela de transferências, planos de renovação contratual e até para a definição do 11 titular para os jogos mais decisivos da Liga. É quase como se o caso Mora fosse o microcosmos do que se passa dentro do clube. Decisões invisíveis,
tensões silenciosas e uma estratégia que só agora começa a ser compreendida por quem observa de fora. Para além disso, é importante destacar a dimensão humana desta narrativa. Mora não é apenas um jogador, é um jovem com sonhos, ambições e pressão constante. A forma como o FC Porto geriu esta situação reflete também um cuidado em proteger a evolução do jogador, equilibrando interesses financeiros, estratégicos e emocionais. Segundo fontes próximas do plantel, houve sessões de acompanhamento, reuniões individuais com o treinador e conversas discretas sobre a melhor forma de integrar Mora de forma sólida no projeto do clube. Este detalhe mostra que, no FC Porto, as decisões de bastidores não se resumem apenas a números e propostas de transferência. Há um investimento genuíno em talento, psicologia e estabilidade. O que fica claro, no fim desta investigação, é que o FC Porto está a atravessar uma fase de transição estratégica que poucos conseguem compreender na totalidade. Há segredos, há pressões e há escolhas que podem redefinir o futuro imediato do clube. A permanência de Rodrigo Mora é apenas um exemplo de como decisões aparentemente simples escondem camadas complexas de estratégia, gestão de talento e visão de longo prazo. O que acontece nos bastidores do Dragão é fascinante, imprevisível e, sobretudo, decisivo. Este momento é histórico, porque revela não apenas a força do FC Porto em resistir a propostas milionárias, mas também a capacidade do clube de proteger talentos estratégicos e preparar o terreno para desafios ainda maiores. O que se passou com Mora, os contactos secretos, a recusa de propostas e a integração tática do jogador não são apenas notícias. São sinais claros de um clube que pensa, atua e decide de forma estratégica, quase cirúrgica, para manter-se no topo do futebol nacional e europeu. Subscreva o canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. O que acabamos de revelar sobre Rodrigo Mora e os bastidores do FC Porto não é apenas informação. É uma janela única para compreender como decisões internas podem moldar o futuro de um gigante do futebol português.